Olá pessoal, essa videoaula é sobre Sociologia do Brasil. Então, a gente vai analisar nela, primeiro, quem são os principais nomes, não é necessariamente sociólogos, tá? Pode ser jornalistas, pode ser literatos, pessoas se importarem em estudar os aspectos sociais da nossa sociedade. Por que é importante analisar isso? Pela construção do nosso país. Então a gente percebe que fatores sociológicos, por exemplo, como o positivismo, influenciou demais na nossa república, na construção das imagens, dos símbolos, tá, que aparecem, né, no Brasil, os símbolos nacionais, na construção da nossa organização de sociedade. Isso também vai influenciar como se organizou no meio religioso, no meio cultural, tudo isso há um aspecto sociológico por trás. Isso deve ser analisado, tá? Então vamos começar passo a passo. Um detalhe importante vocês observarem a importância da sociologia nessa análise do Brasil é muito simples. Em 1973, o Brasil criou o Estatuto do Índio. O que é isso? O Estatuto do Índio ia dizer quais são os critérios para educar e para civilizar o indígena. Só que pensam vocês, isso foi criado do governo sem uma análise social, sem um estudo sociológico. Simplesmente o governo olhou e falou, poxa, tá os indígenas ali, eu acho que a gente precisa criar um projeto para eles. Perceba então a carência de sociologia que a gente tem, isso em 1973. Não foi analisado o aspecto social, ou seja, não analisou o ponto de vista cultural do indígena, o que ele necessitava, a carência educacional que ele necessitava ter naquele momento, e aí então se implantou esse projeto. Obviamente houve uma resistência. Então a gente consegue observar que a importância da sociologia está em entender o seu meio, entender os fenômenos sociais, como é o comportamento social e dentro disso a gente elaborar critérios, seja análises estatísticas ou gerar propostas, sejam governamentais, ou seja apenas um estudo social, ou trazer esclarecimentos sobre o que ocorre na nossa sociedade. Então percebam, há uma importância muito grande da sociologia nesse meio. Então vamos lá agora para os primeiros sociólogos ou primeiros escritores que vão trazer obras importantes para essa análise, tá? O primeiro nome que a gente pode analisar aqui é Silvio Romero. Quem que foi Silvio Romero? Ele formou em Direito, tá, gente? Ele pertence à segunda metade, né, do século XIX. Ou seja, mais ou menos ele nasce ali por volta de 1851 e vem a falecer em 1914. O que acontece? Silvio Romero, ele é muito crítico, muito polêmico, tá? Embora você pense, nossa, ele formou em Direito, mas lembrando que no século XIX, o sujeito que forma em Direito, ele é um acadêmico também para a área de humanas, tá? Ele atua na pesquisa política, na pesquisa científica, então é muito importante, tanto que ele chegou a ser até deputado provincial. O Silvio Romero, é interessante que ele vai partir de quais fontes? Pelo menos eu consideraria como uma obra extremamente importante, que é a História da Literatura Brasileira, que ele vai analisar. Ele pega e faz uma análise do século XIX, da literatura brasileira, o que tem de apanhado nela interessante do aspecto social, das relações culturais que surgem e se desenvolvem no Brasil ao longo do tempo. E detalhe, ele é influenciado pelo positivismo. Então ele tem uma necessidade de observar como se fosse um processo evolutivo, moral, que se cria na nossa sociedade. Então isso é muito importante de entender ele, tá? E aí o que acontece? Por que ele acaba sendo muito polêmico? Não só pelos conflitos que ele vai ter com outros escritores e pensadores da época. É que é o seguinte, ele vai sair do aspecto teórico e partir para o aspecto empírico. Então ele vai fazer suas experiências, suas pesquisas. Só que ele é muito tendencioso na obra dele, né? Embora ele siga aquela linha do Durkheim de distância do seu objeto de pesquisa, ele é tendencioso porque Silvio Romero acaba tendo falas, colocações extremamente racistas. Embora seja século XIX, o pensamento, aquele darwinismo social está em alta, então ele afeta o pensamento brasileiro, obviamente, o Silvio Romero ele vai fazer colocações onde ele exalta a etnia branca, né? O homem branco, ou, aliás, o ser humano branco, melhor dizendo, e ele vai reduzir a questão do negro e a questão do indígena. Então ele vai tratar as problemáticas brasileiras como se fosse típico de um povo latino, como se a nossa mistura, né, de etnias fosse algo prejudicial para nós, né? Então ele vai trazer aqueles
jargões clássicos, né? Aqueles termos clássicos que associa o indígena à preguiça, né? À folga, né? Que a gente sabe que isso é um mero preconceito, né? O indígena não entende a lógica de trabalho do caso do sujeito europeu, já no contexto capitalista, né? O indígena não compreende esse sistema, né? E ele vai também trazer a questão do negro como uma redução intelectual para nós, né? Apenas como uma força bruta, mas que um desenvolvimento intelectual, cultural, não se aplicaria. Então percebam, o século XIX vai ter um estudo social interessante com ele? Vai, mas a gente tem que ter o senso crítico de observar que há então um posicionamento racista da parte dele, tá? Eu colocaria isso com a maior crítica da obra dele. Bom, o próximo que a gente pode analisar é o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele não chegou a ser um acadêmico, tá? Ele não teve exposições acadêmicas, ele vem de origem escolas politécnicas, escola militar, então ele tem uma outra postura, ele trabalha como jornalista, tá? E a obra dele, né, a obra mais consagrada, que é publicada em 1902, chama Os Sertões. O que acontece? Essa obra, a gente pode colocá-la como um documento brasileiro que registra uma questão geográfica, uma questão sociológica, uma questão histórica do país. Por quê? Porque Euclides da Cunha, ele foi praticamente convocado para reportar a Guerra de Canudos, que acontece lá no interior da Bahia, o ano 1896 para 1897. Ele vai fazer uma breve narrativa, breve até é um erro dizer. Ele vai fazer uma narrativa, né, do que acontece nessa guerra. Então ele não vai só descrever a guerra em si, a movimentação. Ele vai descrever o aspecto cultural, o aspecto religioso, o que ocorre nessa guerra, né? Como ela ocorre. É importante que, lembrando que é uma guerra que parte do messianismo gerado pelo Antônio Conselheiro, mas há um posicionamento de resistência, né, do sertanejo perante a isso, perante a República. Isso é muito interessante, porque o Euclides ele começa a obra com pensamento republicano. Ele, como um homem do século XIX, ele nasce em 1866, ele como um homem do século XIX, ele tem também aquele posicionamento racista, achando que há uma superioridade sobre a etnia branca. E o sertanejo, obviamente, né, já dentro das suas misturas étnicas, né, não vai ter a mesma postura. Então é interessante o seguinte, ele começa a carregar de preconceito. O primeiro capítulo chama a Terra. E a gente pode fazer uma análise geográfica do que ele cria lá. Ele vai observar desde o aspecto demográfico para o aspecto geológico, observar os rios, a mata, né, o tipo de vegetação que ocorre lá. Aí entra no aspecto sociológico, quando ele escreve o homem, o segundo capítulo chama o homem. É interessante que a gente já pode, como falando de racismo, já podemos observar um detalhe muito importante. Ele começa dizendo o seguinte sobre a figura do sertanejo. Ele é um Hércules Quasímodo. O que ele quer dizer com esse conceito de Hércules Quasímodo? É simples. Para ele, ele reconhece a força física, a resistência, o caráter de luta do sertanejo. Mas ele falha num detalhe. Ele chama de Quasímodo porque para ele é inconcebível a ideia de beleza naquele povo sofrível, aquele povo de luta, né? Ele carrega um ideal de beleza, um ideal não só estético, mas intelectual, que vem oriundo da Europa. Então aquilo que é gerado culturalmente no Brasil, para ele não é algo interessante, não é algo louvável. É visto para ele como preconceito, mas é interessante a análise como ele descreve as pessoas, como descreve as formas alimentares que se pode existir ali, as formas de construção de abrigo, né? As formas de profissão de fé das pessoas que vai levar esse movimento messiânico. Então isso é muito importante. E aí a gente entra no terceiro capítulo, que eu diria que aí se trata da guerra, que aí seria um conteúdo mais histórico, onde vai narrar as 4 expedições, né? Onde vai mostrar como que o povo sertanejo foi bravo de luta, né? Suas estratégias e tudo mais. Então é interessante também que isso muda um pouco o olhar ao longo da obra. Se o Euclides da Cunha começa muito republicano, no final da obra ele começa a compreender por que o sertanejo tem toda aquela resistência. Começa a gerar, eu acho que nesse momento, uma certa empatia. Mas lembrando que ele é um jornalista. E essa obra a gente pode até consagrar ela como uma obra literária brasileira, né?
Pessoal, o próximo é Oliveira Viana. Oliveira Viana também nasce no final do século XIX, 1883, também forma em direito, tá? Ele vai trabalhar na questão acadêmica, ele vai ser professor, mas também ele vai ser jurista e vai contribuir tanto no aspecto de historiador, no papel historiador, como no papel sociólogo, tá? De novo, ele apresenta os mesmos problemas do pessoal do século XIX. Novamente, aquela dicotomia, aquela necessidade de explicar o Brasil como uma figura atrasada devido aos seus aspectos éticos. Novamente, a comparação de negro com brancos, tá? Aquele reducionismo em cima dos indígenas. Então, isso persiste, tá? Nos autores do século XIX. Isso é uma coisa que não tem como escapar deles, tá? É racista? É, mas é característica do século XIX também. E aí, o que acontece? Oliveira Viana, embora ele apresente todos esses problemas, essas polêmicas, ele vai trazer uma contribuição. Ele vai ser o primeiro a colocar a seguinte visão: como que o Brasil apresentou características bem singulares, sociologicamente falando, de cada região, que vai nos mostrar que o fator econômico e geográfico, estão relacionados na questão cultural, desenvolvimento de cada um. Então, por exemplo, quando a gente observa que o paulistano tem aquelas características, aquele ímpeto de bandeirante, está já enraizado desde o seu propósito econômico, tá? Lá do século XVIII, mais ou menos, 17 para o século XVIII, vai ter essas características, vai mostrar que o paulistano ele tem essa necessidade de se transitar, de explorar, tá? De não se formar raízes. Isso é uma característica que ele já traz na obra dele. Isso vai trazer características também do aspecto econômico, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, naquelas características do charco, ou seja, daquela carne que faz o fator cultural deles, tá? Ou como um aspecto cultural, que lá futuramente Darcy Ribeiro vai falar sobre isso, nos povos brasileiros. Oliveira Viana já traz a questão do couro, como que o Nordeste desenvolve culturalmente, economicamente, em cima do couro, tanto que a roupa do nordestino é produzida do couro no século XIX, Então, isso são fatores muito interessantes. Então, a questão geográfica, física, influencia diretamente na produção cultural das pessoas regionalmente, E aí, então, ele tem uma seguinte obra: Populações Meridionais do Brasil. Essa obra é lançada em 1902, mesmo ano, tá, que Euclides da Cunha vai lançar Os Sertões. E o que ele quer dizer com essas populações meridionais? Ele vai então analisar aspecto por aspecto da nossa região, dividido ela entre norte, nordeste, sudeste, sul, Lembrando que ainda não há a caracterização, formação precisa do centro-oeste ainda, tá? Então o que acontece? Nesse período ele vai mostrar o que é relevante sociologicamente desenvolvido por cada região, mas um detalhe, sempre de um ponto de vista racista, tá? Então ele analisa como que a figura do branco sobrepõe os domínios da sua região, E aí reduz as outras etnias, tá?